Hoje eu quero falar sobre sim versus não. Eu quero falar sobre sim versus não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 37. Vou falar pouco hoje, porque a minha voz está horrível, muita intensidade do Brasil, e eu não consigo me prolongar muito. Mas eu tenho essa mensagem no coração para compartilhar com todos. E prometo, durante essa semana, vamos recuperar bem. E domingo que vem a gente vai estar rasgando aqui. Mateus 5, verso 37. Coloca numa tela limpa para mim. Tira essa tela de cereais aí, de trigo, e coloca uma tela sólida, por favor, com o texto, por gentileza. Mateus 5, 37. Isso, fantástico. Nova versão internacional. Diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Agora eu gostaria de ler na nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vamos orar. Senhor, te damos graças por essa manhã. Nós já te adoramos com louvores. Já te adoramos com a nossa oferta e o nosso dízimo. E agora, Senhor, queremos que o Senhor alcance o profundo do nosso ser. Que o Senhor visite as inseguranças da nossa alma e fale ao mais profundo do nosso coração. A minha oração é que o Senhor nos direcione nessa manhã tão preciosa, nessa manhã profética que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. O texto é claro. O texto é muito claro. O texto não é um querigma, não é uma proclamação de fé, tipo, o justo viverá da fé. Como? Proclamação de fé. Deus é amor, proclamação de fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como? Proclamação de fé. O texto não é um querigma, não é uma proclamação de fé que é muito importante. Não, não. O texto é um didaquê. O texto é didática. O texto é preceito fundamental para ser seguido por pessoas que têm fé ou não têm fé, por crentes ou não crentes. O texto é um texto de norte, que norteia a nossa vida. É um texto que gera em nós a segurança de caminharmos em uma vida decidida, em uma vida segura na decisão. Até porque as pessoas que estão lá fora também estão observando o quão seguro é a nossa resposta para eles, a nossa resposta para a vida, a nossa resposta no nosso casamento, a nossa resposta para com os nossos filhos, a nossa resposta para com a vocação e para com o ministério. O texto é muito claro, dizendo: seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. E o que passar disso, entenda, é do maligno. É do maligno. Eu também consigo interpretar esse texto, porque o contexto dessa passagem, o contexto desse versículo, são juramentos. Deus dizendo: não jure pelos céus, porque é o trono de Deus. E não jure pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Não jure. Mas se vocês forem contemplar algum compromisso com empresas, corporações ou pessoas, que seja o seu sim e o seu não. O que passar disso, essa palavra não é do pastor Léo. Essa palavra não é de uma denominação. Essa palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A decisão do Senhor em nos ensinar essa palavra é a fim de que venhamos a ser pessoas decididas, focadas.
Eu me casei, casei. Então meu sim é sim. Não é talvez. Não é quem sabe. Estou me relacionando com alguém. O meu sim é sim. Ou o meu não é não. Meio do caminho é do diabo. Fala, o pessoal está do lado assim, ó. O meio do caminho é do diabo. Aí, fala com força. Fala assim, ó. A indecisão é do diabo. Agora diga assim, ó. O que norteia a nossa vida... Fala, amados, o que norteia a nossa vida é a decisão ensinada por Jesus. Seja o meu sim, sim, e o meu não. Bem forte agora, vai. Não. Uma vida de decisão, cara. Ninguém gosta de gente indecisa. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas que não decidem a vida. Ninguém gosta de empregar pessoas, dar emprego para gente indecisa, não sabe se quer trabalhar ali ou não. Ninguém gosta de confiar uma carreira a alguém que não sabe o que pretende fazer, só está ali por um dinheiro qualquer. O texto é claro. Eu também consigo interpretar esse texto assim: seja o seu sim para tudo aquilo que merece o seu sim. Também gosto de interpretar assim. Seja o seu sim para tudo aquilo que é digno do seu sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas por que sim? Porque sim, 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 sim. E seja o seu não dado, entregue e manifesto para tudo aquilo que é digno do seu não. Não dê o seu não para tudo aquilo que é digno do seu sim. E não dê o seu sim para aquilo que é digno de uma forma latente do seu não. Eu tenho dificuldade em falar não. Então você tem dificuldade com a Bíblia. Você tem dificuldade com o ensino de Jesus. Eu tenho dificuldade em decidir a minha vida de uma forma concreta e eficiente. É porque você tem dificuldade em aceitar Deus como Deus. Você é Deus para si mesmo. Você se endeusifica. É por isso que você fica sempre no meio do caminho. Porque o que mais importa é o ego, é a vaidade. Está errado. Eu falo sim para minha família. Por quê? Porque é digno de sim. Eu falo sim para minha esposa, por quê? Porque é digna de sim. Eu falo sim para os sacrifícios em Orlando, na igreja que hoje nós estamos estendidos, por quê? Porque era digno de sim. Não importa o sacrifício, o melado descendo, o sangue derramando, as feridas no corpo, eu digo sim para aquilo que eu olho e vejo, é digno de sim. Eu falo sim para pessoas que eu me aproximo e que eu decido viver perto delas, porque olhando para elas e fazendo um raio-x, por mais que seja um raio-x limitado, porque é o meu raio-x, eu olhando e percebendo, eu digo sim para você. Por quê? Porque você ganhou o meu coração, cara, e não importa os seus defeitos, eu te amo e falo sim para você. Sim. Com isso, eu dou a lição número 1. Lição número 1. Você é responsável pelas consequências do seu sim e do seu não que você libera. Você é responsável pelas consequências do sim e do não que você libera. Falou sim, lide com as consequências. Falou não, lide com as consequências. Você é responsável em carregar a consequência do seu sim. Pergunta: o que você tem carregado como consequência de sims, entre aspas, que você tem dado na vida, que você não está tão contente assim? Então mude o conceito de como você dá sim para qualquer coisa ou para qualquer pessoa. Se você não gosta das consequências, se você não está apreciando a carga, é porque o seu sim está sendo direcionado para aquilo que não é digno.
se você não gosta das consequências, se você não gosta do fardo, da carga que você está carregando, por causa dos nãos que você está dando, então mude o conceito e a forma que você valoriza os nãos. E para quem ou para que você libera não. No final do dia, atenção, no final do dia, o nosso problema é por não saber identificar para quem, para que eu falo sim e para quem, para que eu falo não. Somos movidos pela emoção e falamos sim para aquilo que é digno de não. Somos movidos pela emoção, pelas vezes covardia, e falamos não para aquilo que deveríamos dizer sim, porque somos tomados pelo medo, somos tomados pela síndrome da inferioridade. Tipo assim, eu não dou conta, eu não serei. Estava falando ontem com uma irmã da nossa igreja muito especial para mim, e eu disse assim para ela: quando é que você vai começar a palestrar? Quando? E ela, meu amigo, se ela se enxergasse do jeito que eu enxergo ela se lançaria amanhã. Talvez não para palestrar, mas para dizer um sim para a preparação, para então dizer sim para a palestra. Porque nem sempre o seu sim é no resultado final. O seu sim é a processualidade. Mas eu digo sim para o meu desenvolvimento. Eu digo sim para as oportunidades que Deus tem me dado. Eu digo sim para os avanços na minha vida. Eu digo sim. E muitos de nós falamos não. E sempre colocamos empecilhos. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da família, é por causa do não sei o quê, é por causa do trabalho, é por causa do dia, é por causa do... Sempre falando não, sabe por quê? Porque somos tomados pela covardia e pela mediocridade. Falamos não para aquilo que deveríamos dizer sim. Sim. Sansão disse sim para Dalila e contou o segredo dele. Para quem você está contando o seu segredo? Para quem? Quem está perto de você que você está falando um monte de sim? Você deveria falar não. Mas é porque você está envolvido emocionalmente. Aí você entrega os segredos mais profundos da sua alma para quem não é de confiança, simplesmente porque tem te dado alguns beijos e abraços. Ele disse sim quando era para dizer? Ele disse sim quando era para dizer? Não. Eu não posso, é um voto. Tem gente negociando voto por causa de emoção. Negociando voto, destino, por causa de envolvimento relacional, interpessoal. O sim dele fez com que ele perdesse os olhos. O sim dele fez com que o propósito de Deus em estabelecê-lo como juiz em Israel, por um tempo, por um período, fosse limitado, porque agora ele está aprisionado pelos filisteus. Tem sims na vida que nós entregamos que retrai a mão de Deus para a continuidade daquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus, por que não está acontecendo? Porque você está dizendo sim para aquilo que não é puro. Você está dizendo sim para aquilo que não procede da palavra. Você está dizendo sim para aquilo que está fora do propósito. Você está dizendo sim para aquilo que não conversa com a palavra profética que eu liberei na sua vida, para os sonhos de Deus. Você está dizendo sim. E quando você diz sim para aquilo que acaba representando não para mim, você me desonra. E a mão de Deus é o quê? Ela é retraída. Ela é retraída. Eu disse sim porque eu estava ferido. Eu disse sim porque eu estava desequilibrado. Lide com as consequências do sim. Aprenda e retome a posição de sobriedade. Eu disse não porque eu mesmo não acreditava, mas eu sabia que tinha uma palavra. Meu amigo, muitas vezes você fala não porque você exalta mais o que você está sentindo do que a palavra que você ouviu de Deus. Negativo. Sansão falou sim para Dalila. E depois teve que falar não para a sua própria existência. E ele disse sim para Dalila. Mas quando ele estava acorrentado entre dois pilares, ele olhou para o céu e disse: Senhor, só
mais uma vez. Eu falo não para as minhas vaidades. Eu falo não para o meu egoísmo. Eu falo não para as minhas ambições. Porque Sansão foi esse cara a vida toda. Ele era ambicioso, ele era egoísta, ele era vaidoso, ele era até perverso, por que não falar? Se envolvia com várias mulheres, se envolvia com várias situações impuras. E sempre falava: assim como eu me livrei das mãos dos filisteus aquela vez, me livrarei agora. Mas a palavra diz que daquela vez ele não conseguiu se livrar. Ele disse sim para tanta coisa, porque ele contemplava só a imagem dele. Até que houve um dia que ele disse não, por causa do sim. E Deus disse sim por causa do não. Teve um dia que ele disse não por causa do sim. E Deus disse sim por causa do não. E ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, ouça o meu clamor, atende a minha voz e me dê forças só mais uma vez. E a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus se apoderou dele, porque os seus cabelos já estavam crescidos novamente, e com força ele derrubou os pilares, e morreram mais filisteus naquele dia do que em toda a história. Mas com isso, a vida dele também foi levada. Às vezes, algumas coisas são levadas da nossa vida porque não dissemos sim para Deus no momento certo. Às vezes, algumas coisas são levadas da nossa vida como consequência, até mesmo da decisão certa que determinamos tomar agora, mas devido à consequência. Um criminoso, por exemplo, eu cometi um crime, eu falei sim para o crime, e agora ele está preso. O sim do crime trouxe não para a continuidade da liberdade dele. Lá ele se arrependeu e disse sim para Deus, mas ao mesmo tempo experimenta não da liberdade. Sim e não. Segunda lição. Lembre-se disso. Sua história refletirá os seus sims e os seus nãos. Sua história. Quando as pessoas olharem para você, elas perceberão os seus sims e os seus nãos. Quando elas olharem de perto, elas entenderão que a sua história está completamente atada àquilo que você permitiu que te acontecesse. São os seus sims e os seus nãos. Sua história reflete. Adão e Eva. Eva disse sim para aquilo que ela deveria ter dito não. E depois Adão disse sim para Eva, e ele deveria ter dito não. E Deus disse não, porque o nosso Deus é um Deus justo. Eles saem do jardim do Éden, e agora eles precisam comer do suor do rosto, e a mulher dará luz com dor de parto. E nós estamos aqui, graças a Deus por Jesus, porque o sim de Adão para a serpente e para Eva foi a negativa de Deus se neutralizando e se empobrecendo, vindo até nós, o verbo encarnado para morrer por nós. O sim de Adão provocou um não no céu. O sim de Adão provocou uma negativa no céu. O seu sim pode provocar negativa na sua família. O seu sim para algumas coisas negativas, é óbvio, pode gerar uma negativa nos propósitos de Deus. A sua história refletirá os seus sims e os seus nãos. Atenção com isso. Deus disse a Caim: Caim, você precisa resistir ao pecado. Ele está à sua porta, resista-o. Ele disse não para Deus. Consequentemente, disse sim para o seu sentimento e matou o seu irmão. E Deus disse não para ele. E o excomungou, o selando
por causa do mal que ele tinha feito. Lição número 3. Seja o seu sim. Seja o seu sim. O seu não. Passou disso. Qualquer coisa indefinida na sua vida não pertence a Deus. Nosso Deus não é um Deus de indefinições. Nosso Deus não é o Deus do meio do caminho. Ele é o do princípio e do fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele se insere no meio da nossa vida. Mas o nosso Deus é um Deus de definições. Definições. Defina a sua vida. Pega esse dedo indicador aqui, ó. Esse dedo indicador aqui, ó. Pega ele aqui, faz assim, ó. Afia ele, vamos lá. Pega, faz assim, faz assim. Aponta agora para a pessoa que está do lado assim. Fala, defina a sua vida. Agora esse mesmo dedo assim, ó. Faz assim, ó. Defina a sua vida. Esse negócio de indefinição incomoda, machuca, fere, distancia e fala quem você é. Uma pessoa confusa, complicada. E de confuso e complicado basta eu. Lição número 3. E já estou terminando. Realmente não é uma mensagem de muita glória, mas é uma mensagem de muita reflexão. Porque alguns aqui, quem sabe, estão falando sim por causa do momento, por causa das emoções, mas deveriam falar não. E alguns aqui estão dizendo não, quando na verdade deveriam dizer sim. Sim para o desafio. Sim para o desafio, sim. Lembra, senhor Fernando, quando nós conversamos alguns meses atrás e você queria ir para Portugal? Você me chamou na sua casa e disse, pastor, eu e Brenda estamos decididos a ir para Portugal. E eu disse para você, não é a decisão sábia se tomar. Aguente a pressão, aguente esse sol quente que está sobre a sua cabeça. Se você aguentar, se você perseverar e tiver entendimento do que Deus está fazendo, em 3 meses ele muda a sua vida. Pergunta, Fernando e Brenda, vocês querem ir para Portugal? Fala em voz alta. Por quê? Porque através da lente da dificuldade, nós tomamos decisões inconsequentes. Inconsequentes. That's wrong. É por isso que o justo vive da fé. Ele não caminha por vista, ele caminha por fé. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra que ele ouviu. Fé na palavra de mentores direcionados por Deus. Lição número 3. A vida necessita ser 80% não e 20% sim. Observe os 10 mandamentos em Êxodo 20. Por gentileza, coloca na tela. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Volta de novo à lista do não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Quantos nãos? 8 nãos. Quantos sims? 2. E mesmo assim tem honra teu pai e tua mãe que vem com um monte de não. A vida é 80% não e 20% sim. Você não sai por aí distribuindo sim. Você analisa. Porque o sim, quando é dado, você é jogado e distribuído para muitos. Cuidado com isso. Você é responsável em carregar a consequência do sim que você dá. Lembre-se disso. Lição número 4 e última. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui hoje. E eu poderia ter preparado uma mensagem que traga afago para a sua alma. Mas eu trouxe uma mensagem que traga direção para o seu ser. Orientação para a sua vida. Orientação para a sua vida. Cuidado para o sim que você dá para amizades. Ele é gente boa, vai. Judas também era. Muito gente boa. E entenda algo, para cada 12, um é o diabo. Eu tenho 12 amigos, um é o diabo.
E está até ali para poder cumprir propósito mesmo. Cuidado com essa popularidade. Cuidado com essa acessibilidade. Você deveria ser tão sábio que você não enche uma mão para poder contar aos seus amigos. De tão sábio que você deveria ser. Lição número 4. Disse sim errado. E eu disse não errado. Aprenda a lição e avance. Com isso eu quero ler para vocês duas escrituras. Uma em 1 Coríntios 13, 11. E a outra também em 1 Coríntios 13, 11. Mas em versões diferentes. Olha só o que diz 1 Coríntios 13, 11. Na nova versão transformadora. Olha só, nova versão transformadora. Depois coloca a NVI, tira da tela. Depois coloca a NVI. Olha só. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Seja o seu sim, de adulto, sim. E o seu não, de adulto, não. Em definições, é coisa de menino, é coisa de criança. Olha só o próximo verso. Nova versão internacional, pode colocar na tela. Olha só o que diz. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Segura essa porta para mim toda vez que eu passar aí, por favor. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Para falarmos sim como adulto, é necessário deixarmos de ser meninos. Pensar como menino, agir como menino, reacionar como menino, insultar como menino, ferir como menino, bater como menino, maltratar como menino. Porque menino é assim. Menino é impulsivo. Menina é impulsivo. Menino fala sem consequência, ou sem ideias de consequência. Menino reage de uma forma agressiva, depois rapidamente se arrepende, mas não tem consciência da consequência que trouxe. Menino lança pedras em espelhos, e mesmo que depois venha se arrepender, percebe que o espelho não pode ser consertado. Menino é assim. Menino se envolve com quem não deveria se envolver. Menino faz negócio de forma inconsequente. Menino não tem medo de se endividar. Menino não faz conta. Menino, inclusive, sempre pensa que tem alguém para poder lidar com a bucha. Menino é assim. Eu lembro, Anderson, quando eu era menino, eu fazia algumas coisas e dava ruim. Eu corria para o meu pai e para minha mãe. E agora, como adulto, você vai correr para quem? Para quem que você corre, amigo? Para quem que você corre, amigo? Meu amigo, você corre para Deus, né? Aí Deus vai de novo te ensinando. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu falava com a minha esposa como menino. Eu lembro quando eu casei, eu era um menino. Tinha 19 anos. 19 aninho, cara. Já me sentiu... 19 anos. Por mais que eu pensasse que eu era um cara mais evoluído, sabia mais, eu era menino. E às vezes eu falava com a minha esposa como menino. Hoje eu fico pensando assim, não, que menino. Eu nem o tiririca, menino. 2 meninos. Né? Eu era um monte de menino. Para um monte de área da minha vida, eu era menino. Eu lidava com coisas ministeriais há 15 anos atrás como menino. Eu brigava como menino. Eu fazia reunião como menino, Mara. Ficava bravo, como menino. Parecendo Tasmania, lembra Tasmania? Menino. Tem gente que é assim, cara. Tem gente que é tão descontrolado, tão descontrolada, que você não consegue manter paz um dia. Menino. E não importa a idade. Tem gente velha, menino. Tem gente menino, adulto. Tem gente menino. Tem gente velha.
Menino. Amigos, amados, com carinho digo, o tempo de menino acabou. A palavra diz, quando eu era menino, falava como menino, eu tinha discurso de menino, eu tinha expressões de menino, eu tinha reações de menino, eu não pensava nas consequências do que eu falava, porque eu era menino. Inclusive, as pessoas que estão olhando de fora percebem que somos meninos e até alivia. Menino, não leve em consideração, é menino. Você imagina hoje falar isso para você, um adulto, é menino, não sou menino não, mas está agindo como? Mas está falando como? Está atuando como? Mas eu não sou, mas está sendo. Qualquer coisa você murmura, qualquer coisa você reclama. Não pode passar uma dificuldade que desespera. Não pode passar uma dificuldade econômica que já está pensando já em levantar a tenda. Menino. Né? Menino. Aquele menino que culpa todo mundo, que terceiriza todo mundo. Não, porque ninguém me indicou, porque ninguém me ajudou. Eu estou assim, que é isso? Que é isso, amigo? Amiga, menino. A Bíblia fala que é possível sermos meninos adultos. Quando eu era menino, eu falava como menino. Agora olha só, eu pensava como menino. Pensava menino. Eu raciocinava. Você vê, pensamento e raciocínio, duas coisas diferentes. Pensamentos que vem na cabeça, raciocínio, eu paro para calcular como menino. Mas quando me tornei homem, levanta a mão direita assim, ó. Assim, fala assim, ó. Mas quando me tornei homem, fala com força, fala, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu quero convidar aqui à frente. É um convite difícil de fazer. Muito difícil de fazer esse convite. Mas eu preciso, porque eu já sou o primeiro a estar aqui na frente. Porque em algumas áreas da minha vida eu sou muito adulto. Nossa, pensa num cara adulto. Mas para outras áreas eu sou tão menino. Até hoje. Eu paro para observar assim, meu Deus do céu, cara, por que você não evitou aquilo? Por que você não evitou aquilo? Eu te falo por quê? Por quê? Eu falando comigo mesmo, né? Porque você é menino. Eu tenho que olhar no espelho, cara, e falar assim, larga de ser menino. Larga de ser infantil, cara. Para de ficar toda hora levando a coisa contra você. Para de ficar toda hora pensando que está falando de você. Para com isso. Cresce, amadurece. Vocês têm vidas que precisam de você. Então eu já sou o primeiro daqui na frente. Em outros momentos, eu falo sim. E a minha esposa, ai, minha esposa, que raiva, quase ódio. Maridos, levanta a mão e testifica. Deixa eu tentar de novo, porque talvez você seja um santo na sua casa, né? Você seja o sábio dos sábios. Levanta a mão, marido, quando você fala sim, e você já está sabendo que a mulher vai falar não. E você falou sim e nem perguntou para ela. Levanta a mão, levanta o pé, levanta tudo, levanta na cadeira. Que ódio. Sabe como é que eu chego? Eu já chego humilde assim. Ela já olha para mim assim e fala assim, o que aconteceu? Eu não, sabe o que é? Não, aí eu vou tentar, lógico. Vou tentar dar uma curva, né? Mas, cara, não adianta eu tentar dar curva, ela já me pegou, cara. Ela me pegou quando eu entrei em casa. Ela me pegou quando ela olhou no meu olho. Ela me pegou quando eu viu minha cara. A mulher é uma psiquiatra, a mulher é uma psicóloga, a mulher é fera. É uma antena, cara, que eu fico olhando assim, meu Deus, mulher é um negócio estranho, cara. Ela consegue cozinhar, beber no colo, falar pra gente onde está a cueca que a gente não encontra. E aí a gente chega lá e fala assim, não está aqui. Ela fala, se eu for aí, chega lá, está lá mesmo. Né? E tudo isso ainda diz não. Mulher é uma coisa séria. Mulher é uma coisa séria. Graças a Deus pelas mulheres. As mulheres sábias edificam o seu lar, não é verdade? Edificam o seu marido, edificam a sua casa. Glória a Deus, papai. Elas não só comeram fruto e nos deram. Aquela barata que morde a sobra, né? Glória a Deus.
Mas eu chego, cara, e aí eu falo para ela assim: amor, eu falei sim. Para quem? Para isso. Ela fala assim: por quê? Não, amor, porque você sabe, né? Deus não está nisso não. Mas por quê, amor? Isso é você. Você. E posso te falar uma coisa? Vai morder seu traseiro. Isso vai voltar e vai morder seu traseiro. As mulheres agora testificam. Levanta a mão direita, vai. Quem? Não precisa ficar com medo do marido, não. Pode levantar mesmo com força, vai. Levanta. Não é verdade, minha irmã? Não é verdade, minha querida? A senhora é casada? Viúva? Viúva. Quanto tempo a senhora foi casada? 53 anos. Misericórdia. Irmã, você já falou muito não pro seu marido, não já? Muito pouco. Mesmo? E quantos sims ele disse para os outros? Há muitos, viu? E você, para alguns assim, você sabia, né, que não era legal? Sim, sim. E já disse muito assim para dizer não. Falava assim, mas tinha que ter dito não. E quanto tempo a senhora ficou casada? Ia fazer 53 em março e em dezembro ele faleceu. Agora. Então eu que tenho 17 anos de casado tenho muito para aprender com a senhora, não tem? Amém, vai aprender muito, mas já sabe muito. Esse é o ponto. Primeira coisa mais linda do mundo é ouvir uma pessoa dizer: estou viúva. Mas quanto tempo você foi casada? 50. Uma vida de muita entrega, muita cumplicidade, muito amor. Quem deseja uma vida assim, levanta a mão direita. E um mundo tão relativizado, e um mundo onde as pessoas se dão em casamento, larga, casa. Amém, aqueles que reconstruíram a vida. Amém. A graça de Deus se estende para pessoas que passaram por tragédias. A mão de Deus veio, restaurou e os posicionou em um novo relacionamento. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela graça do Senhor. Mas glória a Deus por aqueles que ficaram casados 54 anos.